Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Jesus de Praga, Abençoai-nos, Nossa Senhora das Dores, rogai por nós, São José, rogai por nós, nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos, São Roque. rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje no primeiro domingo da Quaresma, vamos continuar o que havíamos começado a ver ontem, sobre o que devemos fazer, causas dos nossos bons propósitos, e detectar aí na causa se os nossos propósitos estão viciados ou não, e vamos nos servir aí da ajuda do Padre Manuel Bernardes, como ontem, para fazer esse discernimento, ter firmes propósitos e uma santa quaresma. Havíamos dito, seguindo o Padre, que bem pode, ele dizia, ser também que malogre os nossos bons propósitos por serem de alguma virtude que naquele estado ou momento nós não podemos, não é o momento oportuno de praticar. Aí ele dizia que, segundo a Sagrada Escritura, que o varão perfeito é comparado àquela árvore plantada junto aos rios, que dá o seu fruto a seu tempo. Aí segue o Padre dizendo então: se não tivermos o devido segredo e cautela, enquanto não executamos o bom propósito, sucederá que, chegando a notícia de outras pessoas por esta ocasião, se levante alguns impedimentos que nos desviem. Como o bom propósito tem o seu tempo e momento, enquanto nós estamos entre o propor e executar, infelizmente, os filhos de Eva gostam de falar do bem que quer fazer. Aí nós falamos, uns se expõem, às vezes tentando uma amizade espiritual, mas falta com o espírito interior e discreto. Aí começamos a publicar aos quatro ventos nossos propósitos cogitados. E o que acontece? O espírito de vaidade entra e nós não vamos levar a cabo aquilo que nós tanto divulgamos que íamos fazer. Aí o Padre vai explicar que isso é sumamente imprudente, principalmente quando são propósitos para decidir sobre a vida religiosa. E é verdade. Eu creio que todo mundo aqui, em sua maioria, teve vídeo de paróquia, não? Os acólitos, os coroinhas, todos dizem que vão ser padres. Para todo mundo. Fina flor, missa diária, tudo muito bem. Todo mundo sabe que vão ser padre. Eles dizem. Aí, quando chega a maioridade, eles têm tudo para não ser padres. Porque o diabo já sabia do que eles queriam. Se fossem os planos de Deus correspondendo com a decisão deles, o diabo investiu mais ainda. O mundo é cruel, sabendo disso, vai triplicar o seu investimento para a ruína da alma, e a alma não estava firme, discreta, reservando os segredos da sua alma para Deus e para o sacerdote. Aí, buscando ajuda, ela encontrou a ruína. Então nós temos que ter um espírito discreto. As nossas boas obras não podem ser publicadas por nós aos quatro ventos. Quando elas são obras firmes, elas falam por si só. Caso contrário, ruína. Aí segue aqui o Padre dizendo, esta costuma ser uma das causas pelas quais se baldam os propósitos de entrar em religião, revelando-se a pessoa que não convinha, no que se parecem como
os ovos da avestruz, porque ela os deixa descobertos na terra, passa o caminhante e os quebra. Pois é. Nossos bons propósitos são postos pelos caminhos da vida, pelas redes sociais, que é lugar do diabo, hein? Vamos ser sinceros. Essas redes sociais é lugar do demônio. Nós estamos roubando o campo do inimigo para ter algo de Deus no meio deste inferno que é isso. E não é o que eu acho, não, eu tenho certeza. Porque os senhores podem publicar qualquer estupidez, não tem censura. Só Deus é censurado. Só a verdade é censurada. Só a retidão é censurada. Só a moral é censurada. Logo então, só pode ser campo do diabo. Mas como, bom, ele é sequestrador, ele é ladrão, então vamos invadir o campo dele e falar de Deus. Mas então, expondo nossas almas nesse lugar, ruína também. Vamos botar nossos propósitos como avestruz, por grande que sejam nossos propósitos, no caminho e serão sequestrados pelo primeiro que passar. E normalmente é o demônio e o mundo que passam primeiro. Advertamos de que quem quebra estes ovos, diz o padre, dará conta a Deus. É verdade que ao dizer nossos propósitos, outros investiram com inveja, desejando mal, e o demônio investindo cada vez mais, e o mundo também, pois eles darão conta a Deus, renderão conta a Deus. Mas também quem os descobre, ou seja, nós que nos expomos, daremos conta da nossa neciedade, falta de bom senso, sensatez, em outras palavras. Mas, como aqui segue o padre a dizer, assim como propomos o bem que havemos de fazer ou o mal de que havemos de fugir, não assentamos juntamente os meios para que isso devemos aplicar, nem prevemos os estorvos que podem ocorrer e por que via os venceremos. Aí nos dá aqui um exemplo, padre. Vamos dar um exemplo, seguindo aqui o padre Manuel, que nós nos propomos nessa quaresma fazer oração. Eu não me refiro a rezar mais coisas, mas fazer oração, que se chama oração mental, meditação, oração por excelência. Nosso santo propósito, diz aqui o padre. Alguém propõe a dar-se ao exercício de oração, porém não assentou. Quanta e a que hora e em que lugar a teria? Aí vão falar, padre, mas isso é muito detalhe, eu tenho que marcar hora com Deus? Sim, senhores. O médico tem hora, o trabalho tem hora, a escola tem hora. Todo mundo tem hora. E por que Deus não vai ter hora conosco? Acaso é mais importante que o trabalho, a escola, etc? Não, senhores. Temos hora com Deus. Porque se nós não damos hora para Deus, nós damos o resto do tempo para Deus. E eu vou lhe ser sincero, ninguém reza com o resto de tempo. Ninguém. Por quê? Porque sobram 10 minutos antes da meia-noite para rezar um terço. Tem quem consiga. Bom, mas isso não é um terço bem rezado. Vamos render a Deus as últimas meia hora do dia. Ou pior, vamos deixar essas meia hora para lá. Nós vamos fazer tudo no final da manhã antes do almoço, porque estamos morrendo de fome. Mas tem um momentinho ali, nós vamos acelerar nossos rezos para poder rezar antes da meia-noite e não receber a inquietação do padre. Em todo caso, é resto de tempo dado a Deus. E isso não é o que Deus merece. Deus não merece resto de ninguém. Então, mas vamos fazer oração, propósito de quaresma, e não prevemos o tempo. Depois, não propôs quem será o seu diretor espiritual, diz aqui o padre, e por que livro tomará a lição para preparar-se e como deixará tal companhia que lhe há de estorvar esse exercício. Neste caso, tal propósito corre perigo de padecer aborto, porque vai concebido muito em geral e sem a companhia das circunstâncias que o formam e ajudam a sair à luz. Claro, se eu proponho rezar, eu tenho que remover
tudo que é inimigo da minha oração. Distrações, curiosidade, dissipação, desordem e etc. Se eu vou meditar, eu não posso me ajoelhar e esperar um raio místico me iluminar dos mistérios da paixão de Cristo. Não, tem que começar como todos começam, com um livro. Qual? Um livro. Que eu comece do princípio, a paixão de Cristo, Meditações da Paixão segundo Santo Afonso. Que eu comece na primeira página, que eu leia, que eu aplique as potências de minha alma e que eu resista às distrações. Todos os principiantes começam de um princípio. E quando nós não fazemos isso, a nossa querida oração proposta será um propósito não cumprido. E o padre aqui, Manuel, vai dar-nos um exemplo para ficar claro a importância de todas as circunstâncias. Davi, para sair contra o gigante Golias, provou primeiro as armas de Saul. Está escrito na Sagrada Escritura. O que ele viu? Que as armas de Saul não serviam para matar Golias. Perfeito. Armas deixadas de lado. Logo, vendo que não estavam bem, determinou usar só a sua funda. Vamos lá, o seu estilingue. E depois, mas para este estilingue, levou pedras prevenidas, não esperando que lá no terreiro as acharia. Então ele pega o estilingue, pedras para atirar no Golias, mas ele não espera que esteja lá no campo de batalha, leva do rio, como está escrito. Ele foi preparando todas as circunstâncias para que fossem a favor do que ele buscava, matar Golias. Então ele segue aqui dizendo: e estas pedras quis que fossem muitas, para que se errasse um tiro, repetisse outros. Prudente. E as escolheu bem lisas da torrente. 5 limpíssimas pedras do riacho que ali estava, para que saíssem mais expeditas, mais rapidamente da sua funda. Por isso pedras lisas, do seu estilingue. E entrasse mais penetrante na cabeça de Golias. Com estas prevenções, se logram bem os tiros e, sem elas, sempre os nossos vícios em pé e de cada vez mais gigantes. Exatamente. Então temos que fazer um propósito tal e remover todas as circunstâncias que estão ao nosso alcance que impedirão esse propósito vir à realidade. Também no tempo em que vai entre o propósito e a execução dele, não estamos à espreita de certos movimentos sutis e secretos que se levantam dentro do coração e são princípios da vontade remissa e que já não olha para o que propôs com aquelas veras e firmeza como antes, com que, chegando o tempo de orar, não se acha o espírito com a firmeza que antes. Então, arrefecer, esfriar o fervor também vai preparando o caminho da ruína dos nossos propósitos. Por onde é necessário que depois de concebido o propósito, o vamos alimentando com novas ratificações. Por isso, o vosso servidor, o padre, lhes deu, os senhores imprimiram os seus propósitos, foram olhados pelo sacerdote e os senhores têm em suas mãos. Porque nós não podemos contar com... Eu vou lembrar, a nossa querida memória é muito mal usada e ela sempre nos deixa na mão. Isso é regra para novos e velhos. Por isso nós temos um papel externo que sabe Deus onde Ele estará nesse momento. Que ao fazer a oração da manhã temos que lembrar o que nós estamos fazendo nessa quaresma. Porque é muito fácil nós deixamos de apontar a testa do Golias, hein? Muito facilmente. E não, na manhã já apontamos a testa do Golias da luxúria, da impaciência, da oração medíocre, seja do que for que nós apontamos para vencer. Mas temos que fazer como o jovem Davi, apontar na testa do inimigo. E como nos distraímos e nos esquecemos, olhar aquele bendito papel aprovado com a graça de Deus para que façamos uma santa quaresma. Então,
Renovar os bons propósitos. E aqui diz o padre, quando se levanta tal movimento contrário, dá-lhe logo no rosto com as portas de um não quero bem resoluto. Então, quando vier a primeira semana, segunda semana, jejum, abstinência, e todo esse espírito de ceder, nós temos que dizer à tentação, não quero. Porque se nós dizemos assim, que interessante, carne na sexta-feira, o churrasquinho da esquina, estou cansado, um dia tenso, Deus me entende, tchau. Tchau mesmo. O diabo carregará. Esta é a grande mazela de dialogar com a tentação. Foi o que aconteceu com Eva. Olha, o fruto é bom, é verdade, é reluz, é muito sedutor. Sim, tudo isso é, e muito mais. Mas se ela tivesse dito, eu não quero, infeliz serpente, pronto, o diabo tinha ido para o quinto dos infernos e todos nós estaríamos no bem bom da graça de Deus na face da terra. Mas não, começou o finiquito, que interessante, pois é, Satanás, não tinha pensado nisso. E a ruína de todos. E assim que a ruína de todos os nossos propósitos é dialogar com as nossas mazelas e com o espírito de covardia de entregar os pontos antes de completar a obra. O não se apartar alguém de outros que lhe dão um bom exemplo é também outra razão de se corromperem os bons propósitos. Que outra razão, más companhias. É verdade que, todos nós vivemos ilhados num canto deste estado. Agora, as redes sociais unem o que a distância em quilômetros separa. Aí vamos conversar com gente frívola. Aí são aqueles tradicionalistas. Cada um faz o que bem entender na quaresma. É assim, hein? Agora, nós vamos conversar com quem não faz o que fazemos. O que nós somos? Filhos de Eva e eles também. Nós vamos fazer sempre o menos. Aí o outro vai nos persuadir, porque tem uma bula da cruzada que já faz mais de 100 anos que o Papa Bento XIV anulou, hein? Bento XV, perdão. Se em 100 anos não perceberam isso, é difícil de conversar. Mas já faz um pouquinho mais de 100 anos. Que ela não existe mais. Vão até lá, no tempo de colônia, em que o Brasil tinha mais índios do que almas batizadas, e não tem como fazer os índios, a princípio, que nem sabiam que era Nosso Senhor Jejuar. Então vão apelar até não sei a quem, mas sempre para fazer menos. Aí nós vamos conversar com essa gente, nós vamos fazer menos do que propomos. Mas amizades. E eu falo aqui não que sejam pessoas daninas, mas se as pessoas não estão agregando fervor, elas são daninas para a nossa santificação. Se as nossas amizades chamadas católicas, com muitas aspas, não agregam estímulo para a virtude, elas são inimigas da nossa santificação. Sim, senhores. E podem ficar tranquilos que nunca foi pecado fazer mais do que a igreja pediu. Nunca. Agora, fazer menos é pecado e ofensivo à majestade de Deus e da sua esposa, que é a Igreja Católica. Então, tenham cuidado com essas estupidezes. Os senhores têm que acreditar no que está escrito claramente, com espírito de católico que ouve a Igreja e não ouvimos as outras coisas. E os senhores têm um sacerdote, graças a Deus, que apesar das mazelas e todas as estupidezes que carrego comigo, mas na hora de os aconselhar, é segundo o espírito católico, graças a Deus somente. Então, por que vão acreditar no jovenzinho do Telegram? Por que vão acreditar no exaltadozinho do canal X? Primeiro, que ele nem sacerdote é, e quando um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco, disse Nosso Senhor. Isso serve para quê? Nós sempre somos guiados por outra autoridade e não iguais guiam iguais. Assim que tenham cuidado com essas coisas. Essas investidas são disfarçadas de doutrina somente para acabar com o fervor das almas que querem servir a Deus com seriedade. Então diz aqui o padre, o não se apartar também
dessas companhias vão corromper os bons propósitos. E é bom de também andar só para escapar dos laços enquanto vamos passando. Ou seja, enquanto vamos passando pelo caminho, evitar ser caçado pelo laço do caçador. E estas são as armas do inimigo. O demônio quer que perseveremos na cegueira. Sim, espiritualmente falando. O diabo quer que permaneçamos no espírito medíocre. É o que ele espera de todos os mortais. E o mundo também. O mundo e o demônio têm os mesmos gostos e critérios. Agora, quando esse espírito satânico e mundano se disfarça de tradição, fazem o mesmo desserviço para nossas almas. Então eu falo aqui, tenham cuidado, insisto nisso, porque quem tem que vigiar, todos aqui são maiores de idade, salvo essas crianças, mas todo mundo tem que ser sensato. Quem não tem graça de estado sacerdotal não pode reger espiritualmente a alma de ninguém. Então, sejam cautelosos. Assim, queridas almas, nós temos mais artilharia para perseverar nos nossos bons propósitos e não sejamos levianos, hein? Não sejamos como simples pombas caçadas com qualquer pipoca que cair na praça. Não nos deixemos levar por estupidezes. A quaresma é um tempo único no ano para santificar a principal festa da nossa religião. E eu não aqui digo em quantidade de coisas, mas levemos com recolhimento sério, com oração bem feita, com o jejum observado segundo a lei da igreja. Não sejamos crianças gulosas de ficar beliscando, de ficar rezando como um distraído. Isso não condiz com o espírito católico e assim vamos repassar nossos propósitos e purificá-los ao critério que o Padre Bernardes aqui nos dá para fazer quaresmas de homens de Deus, de almas maduras, porque nós vivemos num tempo que não temos tempo para brincar de católicos. É ser realmente ou não ser e ter o prêmio merecido do ter sido ou de não ter sido. Que Deus tenha piedade de nossas almas, que a Senhora das Dores, Nossa Senhora, por suas dores e lágrimas, se compadeça de nossas tentativas, que se forem feitas com esta perspectiva generosa e heróica, viril, madura, teremos certeza que seu pranto regará e brotará em nós o homem novo, criado segundo Deus, em justiça, santidade e verdade, como dizia São Paulo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.